Oi, gente! Hoje a gente vai ver dois exercícios para praticar ângulos em polígonos regulares ou não. Dois exercícios. O primeiro deles é o seguinte: a gente tem 5 trapézios isósceles colados um no outro, exatamente iguais. Aqui um trapézio isósceles, tá? Para quem não sabe, um trapézio é um quadrilátero que tem lá dois lados opostos paralelos. Então ele poderia ser uma coisa assim, tá? Por exemplo, isso é um trapézio porque esses dois lados opostos são iguais. Mas não necessariamente a gente sabe alguma coisa sobre os outros dois. A gente não sabe se eles são paralelos, enfim, se eles têm um bom ângulo. Mas o fato deles serem isósceles significa que os dois lados opostos eles têm o mesmo tamanho, esse e esse, e que esses ângulos são iguais, tanto esses dois ângulos quanto esses dois ângulos aqui. São pares de ângulos iguais. E qualquer uma dessas informações é suficiente para dizer que o trapézio é isósceles ou que não é isósceles, tá? Então, se eu tenho esses dois ângulos iguais, é um trapézio isósceles. Se eu tenho esses dois ângulos iguais, é um trapézio isósceles. Se eu tenho dois lados iguais, é um trapézio isósceles. E aí a nossa pergunta é, bom, eles estão os 5 colados aqui, quanto é que vale este ângulo? Não é um problema difícil de resolver, então se você puder dar uma pausa no vídeo para tentar resolver sozinho. Enfim, vamos prosseguir para o próximo problema. Nós vamos ter polígonos regulares aqui, tá? Tanto um pentágono regular, um quadrado e um triângulo equilátero. Eu escrevi isósceles é equilátero aqui. Tem os 3 ângulos iguais. E todos têm o mesmo lado, então esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, tá? Quanto é que vale o ângulo QCE, que não está marcado na figura aqui ainda, olha. Quanto é que é o ângulo QCE, certo? Vamos então resolver o primeiro exercício. Temos 5 trapézios isósceles iguais. Por isósceles, a gente já sabe que a gente tem ângulos iguais. Então, por exemplo, a gente quer saber quanto que vale esse ângulo específico, que a gente chamou de x. E se a gente olhasse para esse ângulo? Esse ângulo também é x, porque esse trapézio daqui é isósceles. E como são todos iguais, na verdade isso vai acontecer com todos os outros trapézios. Esse ângulo é x, esse ângulo é x, enfim, vocês já entenderam. Ok. A gente não sabe nada sobre esses ângulos, quer dizer, mentira. A gente conseguiria dizer, esses lados são paralelos, então se isso aqui é x, isso aqui necessariamente vai ser 180 menos x, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso para resolver esse problema. O importante é que aqui a gente tem uma grande figura. Se você olhar só para o entorno, se você for pensar em questão de perímetro, imagina que isso é um grande terreno, tá? E a gente vai cercar o terreno só para a gente ter uma visualização melhor da imagem que a gente quer agora. A gente quer esse grande hexágono, tá? São 5 pentágonos, mas eu também vou considerar esse lado daqui. E olha só, todos os ângulos desse hexágono, é difícil pensar nele como hexágono, mas ele é um hexágono, porque um hexágono a gente sempre pensa no hexágono regular, mas, olha só um exemplo, isso é um hexágono não regular. A gente consegue ver todos os ângulos desse hexágono em função do ângulo x, né? E além disso, a gente já viu em vídeos anteriores como calcular o valor total dos ângulos de um polígono, certo? Com uma certa quantidade de lados. Então, por exemplo, a gente sabe calcular a soma dos ângulos de um hexágono. Lembra, um hexágono assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Lembrando que não precisa ser bonitinho, não precisa ser regular, mas aqui a gente tem uma quantidade fixa de triângulos aqui dentro, né? No nosso caso é 1, 2, 3, 4. Tem 4 triângulos dentro do hexágono e isso vai contribuir com 4 vezes 180 graus para os ângulos do hexágono. Então, qualquer hexágono tem soma dos ângulos 4 vezes 180 graus. E essa fórmula a gente chegou uma continha para uma fórmula em um dos vídeos passados. Ok, então esse é o valor total dos ângulos de um hexágono qualquer. Agora, qual é, em particular no nosso caso, a soma dos ângulos em função do x? A gente tem um x aqui, enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que são 5 hexágonos. A gente tem 10x totalizando aqui a soma. Então, 4 vezes 180 graus vai ser 10x. Então, x vai valer 4 vezes 18 graus. Cortei aqui um zero, viu? E quanto é 4 vezes 18 graus? Isso aqui é só você fazer a conta, certo? Vai ficar 72 graus. E tá aí a nossa resposta de quanto vale x. Muito bem. Vamos então para o próximo problema. Aqui, lembrando que todos os lados das nossas figuras são iguais. Então, aqui eu tenho vários... Em particular, ó, você vai ver vários triângulos isósceles aqui aparecendo, né? Ok? E olha só, a gente quer o valor do ângulo QCE, tá? Repara que é difícil desenhar o ângulo QCE. Inclusive, a gente não sabe muito bem se ele vale 180 graus, ou um pouco mais, ou um pouco menos, mas parece ser mais ou menos isso, né? Parece que o C está na mesma reta. Vamos descobrir. Para calcular esse ângulo, basta eu calcular a soma desses 3 menores, certo? Esse quadrado, por exemplo, a gente sabe que o ângulo é 90 graus. Então, esse ângulo aqui está automaticamente calculado. A gente só precisa saber quanto é que valem esses ângulos aqui, tá? Para resolver esse problema, a gente vai precisar saber quanto que é o ângulo de um pentágono regular. Então, vamos relembrar. No total, a soma dos ângulos de um pentágono regular vai ser 3 vezes 180 graus. Porque eu consigo achar 3 triângulos dentro do pentágono. No total. E aí eu vou dividir por 5 porque são 5 ângulos. Então, esse seria o valor desse ângulo daqui, do pentágono. Então, vamos calcular direitinho isso aqui. Eu vou dividir o 180 por 5 e aí fica 36 graus. 3 vezes 36 graus vai ser 108 graus. E qualquer pentágono regular tem 108 graus de ângulo, em um ângulo, né? Então, quanto que vale esse ângulo daqui? Bom, esses dois têm que somar 180 graus. Então, esse ângulo vale 72 graus. E aqui a gente tem um triângulo isósceles. Então, esse ângulo daqui também vai ser 72 graus. Esse ângulo a gente sabe que é 90 graus. Então, esse ângulo daqui, para que isso tudo some 180, vai ter que ser 18 graus. Então, eu tenho aqui, nesse triângulo isósceles, 18 graus aqui, 18 graus aqui. Tá. Eu sei que parece que não vai ajudar a olhar
os ângulos aqui embaixo para olhar os ângulos ali em cima, mas é importante, vai ser importante. Porque olha só, agora vamos analisar esses dois triângulos isósceles. A gente tem os ângulos da base, então a gente também consegue calcular aqui os ângulos opostos à base. Nesse caso aqui, calcula aí, 72 mais 72, tem que tirar o 180. Aqui vai dar 36 graus. Porque no triângulo tem que somar 180 graus. Nesse triângulo também, vai ter que somar 180 graus. Para isso, aqui vai ser 144 graus. Ok? Então, agora vamos calcular esse ângulozinho aqui em cima. Tá? Quanto é que vale esse ângulozinho? A gente já sabe que aqui é 108. Aqui é 90 graus. Então, quanto é que é esse ângulo? A gente sabe que vai ter que somar 360. Então, esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, eu vou calcular aqui embaixo, por falta de espaço, né? Então, eu tenho aqui alfa mais 108 graus, mais 36 graus, mais 90 graus, é igual a 360. Então, quanto é que vale alfa? É 360 menos essa soma toda. Essa soma toda vai dar quanto? Vai dar 234 graus. Certo? Não, errado. Certo. Certo? Tá? Então, aqui vai dar... falta aqui 60 mais 66, 126 graus. Então, aqui vai ser 126 graus. Enfim, tá escrito aqui, né? Não vai, acho que vai poluir, mas vamos lá. 126 graus. Então, a gente consegue calcular aqui esses dois ângulos, porque esse triângulo é isósceles, lembra? Então, daqui para 180 graus, tá faltando 54 graus. Então, aqui vai ser 27. Falta, então, só descobrir esse ângulo aqui. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para esse canto aqui, né? Aqui tá o nosso B. Aqui eu sei que são 60 graus. Aqui tem 90. Então, quanto é que vale aqui? Bom, podem fazer a conta aí. Vocês vão ver que aqui vai valer 66 graus. Tá? Isso aí é uma continha igual a gente fez aqui. Eu preciso que aqui dê 360. Então, aqui ficou 66 graus. E eu sei que esse triângulo aqui é isósceles. Ou seja, esse ângulo é igual a esse. Para completar 180 graus, tá faltando quanto? Tá faltando 114. Então, eu vou precisar de 67 graus para cada lado. Então, no final das contas, olha só, quanto é que deu esse ângulo? Ele não deu 180 graus, ok? Ele deu um pouquinho mais do que 180 graus, porque aqui eu tenho 27 graus e 67 graus, tá dando 94. Com 90, a resposta, então, ficou 184 graus. Que é um pouquinho maior do que 180. Não dá para ver na figura, porque é uma diferença muito pequena. Não dá para ver a olho nu. Até porque a figura tem que estar impecável, né? Mas é um pouquinho maior do que 180 graus. E, na verdade,
eu nem posso dizer que isso é 184 graus, porque o ângulo ele tá assim. E eu não posso calcular, não posso dizer que o ângulo é esse. Eu sempre vou dizer que o ângulo é o que deu menos do que 180 graus, que é o ângulo de cima. Então aqui na figura, por exemplo, o ângulo que a gente quer, ele não é a soma dos três aqui. Ele é, na verdade, esse ângulo daqui. Porque esse é o ângulo que vai ficar agudo com relação ao... Agudo não, né? Mas menor que 180 graus. Então, a resposta é 176 graus, que é o ângulo que vai fazer aqui em cima. Ok? Então, essa foi a revisão de ângulos em polígonos.